Aroiê, ventou bem forte, a mangueira nem tremeu. Ventou bem forte, a mangueira nem tremeu. Quando ouviu sua gargalhada, todo mundo estremeceu. Quando ouviu sua gargalhada, todo mundo estremeceu. Laroiê, ventou bem forte, a mangueira nem tremeu. Ventou bem forte, a mangueira nem tremeu. Quando ouviu sua gargalhada, todo mundo estremeceu. Quando ouviu sua gargalhada, todo mundo estremeceu. Olá, irmãos, meu saravá fraterno a todos. Falar hoje sobre um tema aqui que é um tema que todo mundo já ouviu falar em algum momento em relação à nossa espiritualidade, em relação àquilo que nós praticamos. Vou falar hoje sobre Kizila. Existe a Kizila dentro do contexto Umbanda e existe a Kizila dentro do contexto do Candomblé. Tá bem? Existe uma diferença de algumas coisas, embora a gente vive dentro de uma questão muito unida em relação a algumas interpretações. Então muita gente às vezes pensa, enquanto religioso de Umbanda, que a Kizila a qual nós trabalhamos é a mesma Kizila que existe dentro do Candomblé. Existe uma questão de fundamentos, que é importante a gente ver a diferença. O que eu vou estar falando aqui para vocês é baseado na doutrina da Umbanda tradicional a qual eu trabalho. Talvez pode divergir em algum momento, ter uma divergência daquilo que você tem como compreensão sobre Kizila, tá? Mas para a gente deixar a coisa bem legal, vai aparecer na sua tela aí agora o significado da Kizila dentro do vocabulário que você pode pesquisar no Pai Google, tá bem? Lembrando, meus irmãos que estão nos assistindo, e que eu costumo sempre falar, você que é religioso de Umbanda, quer realmente fazer seus assentamentos, quer fazer um trabalho bacana, quer fazer seu desenvolvimento mediúnico, procure um dirigente espiritual que realmente tenha esses fundamentos para lhe dar, tá? Não vai atrás desse negócio de curso de internet para se formar como médium ou sacerdote. O nosso trabalho de aulas aqui é um trabalho de informação e de cultura relacionada à religião de Umbanda e promover exatamente a Umbanda tradicional. Essa é a iniciativa que eu tive para principalmente combater muitas pessoas que falam coisas que não têm coerência dentro do contexto religioso. Lembrando também, a Umbanda ela tem uma diversidade de ensinamentos, mas em momento algum desta diversidade de ensinamentos existe amarração. Isso não existe na Umbanda. Nessa diversidade não existe você prejudicar o outro, não existe você maldizer alguém. Não existe aquele negócio do Exu tá ali fazendo alguma coisa de ruim para alguém. Por isso aí temos a aula de Exu, tá bem? Tá aí aparecendo na sua telinha aí para você assistir, para você ter essa diretriz que é importante a gente entender sobre o universo espiritual que nós escolhemos em nossa vida. Lembrando, mesmo que você não seja dessa doutrina religiosa, o ensinamento e o aprendizado, ele é sempre valioso para todos nós, para que a gente possa ter uma referência de trabalho, uma referência daquilo que nós nos tornamos enquanto médiums. Eu sou um médium que estou aqui tendo a oportunidade de trabalhar a minha mediunidade também de uma outra maneira, que esse trabalho não deixa de ser um trabalho mediúnico, que é um trabalho de interação, onde você trabalha também magnetismos, vibrações em relação àquelas pessoas que estão assistindo, tá? Mediunidade todo ser humano possui, somos que nem imãs, como na aula de mediunidade também que eu indico para vocês. E vamos falar sobre a questão da Kizila. Como que ela funciona dentro do campo religioso? Muitas pessoas, quando eles têm algum tipo de impacto ruim, seja com alguém,
olha, aquela pessoa ele se tornou uma pessoa com pensamento contrário ao seu, ou se tornou inimigo seu. Normalmente as pessoas utilizam dessa frase, olha, a pessoa está aquisilada com a pessoa. A pessoa tem aquisila com a pessoa. Eu, particularmente, eu não gosto desse termo, porque é um termo que eu não utilizo, tá? Mas eu estou trazendo exatamente à tona para que a gente possa se interagir em relação a esse tipo de comportamento, de pensamento, e que muitas vezes envolve a questão da espiritualidade que praticamos, tá bem? Quando um médium de candomblé ou de umbanda que tem feituras próximas às questões do candomblé, lembrando, gente, eu não estou aqui falando nada contra essa grande religião. O candomblé é uma grande religião, só que é diferente o candomblé da umbanda, é água e óleo. Embora nós entendemos a questão de orixá, mas as interpretações de muitas coisas elas têm uma divergência e têm uma forma de pensar de maneiras diferentes. O candomblé ele é baseado no culto de nação dentro de um posicionamento único e exclusivamente africano. A Umbanda tem como um dos pilares os aspectos africanos e adotamos como nós trabalhamos como culto à natureza, relacionando as forças da natureza ao orixá. Tá bem? Além disso, a Umbanda tem o trabalho xamânico, o trabalho da pagelança, dos nativos da terra, tem as interpretações de outros segmentos que nós também podemos entender e interpretar, a questão das energias dentro dos aspectos hinduístas, dos chakras, e assim vai a questão da mediunidade, a questão de outros fatores que nós passamos a se tornar uma síntese de interpretação da espiritualidade. Então existe uma diferença de um trabalho para o outro. Explicação. Quando você tem uma força orixá, vamos pegar aqui um exemplo de um orixá, Inhansã. Você tem uma filha de Inhansã dentro do candomblé que recebeu a força deste orixá. Para essa pessoa receber essa força dentro do aspecto do candomblé, ela recebe o Ijé na coroa, no seu ori, tá bem? Quando recebe o Ijé na coroa no ori, o orixá natural, aí está se tratando de orixá natural, ele passa a fazer parte da sua vibração. Você atrai o orixá natural, como você naquele momento da liturgia, você recebe o Ijé, o orixá natural ele fica dentro do seu campo vibratório, vibrando durante 7 anos. A pessoa feita de orixá, no caso do exemplo aqui Inhansã, não pode receber um banho de Oxalá, não pode receber um banho de Xangô, porque Kizila é uma força contrária ao que você está vibrando. Então você acaba tendo problemas. Inclusive você não pode se alimentar de determinados alimentos que você tem problema. Então a pessoa ela atua apenas no culto a esta força orixá. Pode saudar os demais orixás, mas aquilo que ele recebe principalmente de banho tem que ser o banho relacionado a Inhansã. Isso é dentro do candomblé e dentro também, creio eu, como eu já ouvi falar, que algumas doutrinas da Umbanda têm esse tipo de característica, tá? Particularmente, eu vejo que é único e exclusivo do candomblé esse tipo de feitura, tá? Que é algo bom, a pessoa tudo consegue, porque ela é feita dentro daquela vibração, ele consegue, avança, a energia é imensa.
No caso da Umbanda, existe uma característica diferente, tá bem? Não se recebe o igé na coroa. As ações de feitura ou de recolhimento é feito à base de ervas, é feito a maci. A estrutura de trabalho é outra, tá bem? Então nós temos na Umbanda, lembrando que na Umbanda nós temos altar. Altar, temos Oxalá e os demais orixás do terreiro. No candomblé existe a cumieira, que vai vibrar o orixá do pai da casa ou da mãe da casa, do babalorixá ou ialorixá da casa. No caso da Umbanda, nós temos o quê? O altar, lembrando, sempre com Oxalá em cima. Por que Oxalá em cima? Porque é o orixá que rege a própria religião, é o orixá que direciona todas as coisas. Então, como eu falei, dentro da doutrina que eu trago, nós temos Oxalá sempre. Sempre. Vamos pegar aqui, temos aí a filha de Yansan como mãe da médium, que vai receber a força orixá, e ela tem como pai Ogum. Na vibração que o médium recebe a vibração de Oxalá, de Yansan, de Ogum e de todas as demais forças de orixá. Então você recebe uma vibração que está ali atuando sobre a sua vida, que são pai e mãe de cabeça, com a força de Oxalá vibrando, tá? Então você recebe ali a vibração através das ervas. Quando a pessoa ela vai se tornar dirigente espiritual, ou mãe de santo ou pai de santo, no aceitamento, é feito no recolhimento, que vocês vão ver isso daí em breve, futuramente. Vocês vão ver no aceitamento, que perto da cabeça você vai ter 3 quartinhas: Oxalá, o orixá de cabeça pai e mãe, no caso de homem, ou mãe e pai, no caso de mulher. Tem essa característica. E todos os demais orixás, você recebe o axé daquele orixá, para que você possa, enquanto dirigente espiritual, colocar a mão sobre uma pessoa que tem outra força vibrando sobre ela. Para entender melhor, se uma mãe de santo, vou usar o popular aqui para vocês, que é filha de Yansan, ela pode colocar a mão num filho de Xangô, ou num filho de Obaluaê, ou numa filha de Iemanjá, para trazer aquela força para aquele filho, porque ela tem nela todas as forças espirituais. Dentro da Umbanda, entende-se que, lembrando uma vez mais aqui, dentro da doutrina que eu trago, não existe Kizila. A mãe ou o médium de Yansan pode receber qualquer tipo de erva de outro orixá no banho, de descarrego. Se ele necessitar de uma vibração de Pai Xangô, vai receber uma vibração de Xangô. Se precisar de uma vibração de Oxum, vai receber, porque não tem esses impactos como existe dentro do candomblé. Que no candomblé você está dentro de uma única força que você recebeu no seu ori, o igé que fechou o seu campo vibratório e te trouxe força. Isso no candomblé é assim. E você trabalha com aquele orixá. Lembrando que o candomblé não trabalha com guia espiritual, que é outra coisa. Na Umbanda nós trabalhamos com guias espirituais, com os nossos caboclos, os nossos boiadeiros, os nossos ciganos, baianos, pretos velhos, marinheiros, que para o candomblé são eguns. Só para a gente entender, tá? Nós não sofremos impactos de eguns. Então isso daí é outra coisa também, para a gente poder entender e interpretar. Nós recebemos forças espirituais o tempo todo de todos os orixás. E nós conseguimos atuar em qualquer esfera da espiritualidade, nós enquanto médios de Umbanda. Eu já falei para vocês uma vez, em outra aula,
que nós temos uma capacidade diferenciada. Não somos melhores que os outros, mas o médium de Umbanda, ele tem uma característica diferente. Tá? Aí vem aquela pessoa que fala assim, mas eu sou filho de Xangô, não vou receber uma folha de Iemanjá, então você não vai entrar no mar. O exemplo é esse. Então você não vai usar o shampoo, que ele é feito de ervas diversas. Se você olhar todos os shampoos que são fabricados, são à base de ervas. Então não existe quizila. A quizila dentro da Umbanda, ela é uma questão muito pessoal de uma pessoa para com a outra. Como uma não gosta da outra, que é uma coisa que também eu vejo que o umbandista não tem que ter inimigo. Tem contrários que inclusive nos ajudam a evoluir. Porque o seu inimigo é aquela pessoa que ele vai atentar contra você e você vai se tornar uma pessoa ainda melhor. Porque essa é a grande força da espiritualidade de Umbanda. Tá bem? Então esse pensamento é o que a gente traz dentro do conceito que eu falo, dentro da doutrina que eu carrego, que é aquilo que nós estamos defendendo. Não existe fissura que vai ali fazer com que você se fragilize diante da espiritualidade. Existe um único poder, que é o poder da criação. Existem forças desse poder da criação que são os nossos orixás. Existe a força do alto, do embaixo, da esquerda, da direita, que está em você. E você pode manipular essas forças lembrando da lei de ação e reação. Então você só vai promover coisas boas às pessoas. Nos fechamos diante de uma força, de um poder espiritual, onde não existe a quizila. Entendamos dessa maneira. Dentro da Umbanda, a quizila ela tem outro tipo de interpretação, diferente do contexto do candomblé. Aos nossos irmãos que normalmente são religiosos de Umbanda e falam que são espíritas, nós não somos espíritas, nós somos umbandistas. Espíritas está correlacionado ao kardecismo e ao espírita em si, que muitas vezes está relacionado a essa ação da espiritualidade que eles carregam. Só para a gente poder entender, umbandista é aquele que cultua as forças da criação através da natureza, é aquele que compreende que tudo que existe no universo existe para compor a sua evolução, assim como está citado na cosmologia de Umbanda. Então nós entendamos dessa maneira, e eu quis falar sobre a questão da quizila, exatamente por muitos irmãos de Umbanda se embrenharem por esse caminho, e às vezes se fragilizam, não tomando os banhos de erva que tem que tomar, não fazendo exatamente as suas atribuições dentro da religião como deveriam de fazer. Então fica exatamente esse apontamento, com todo respeito a quem pensa diferente, porque essa diversidade de pensamento também ela é boa, mas eu também tenho que falar que tudo aquilo que nós temos dentro da religião de Umbanda, ela fecha um ciclo de vibrações tão poderoso, que é o poder de Deus na sua vida, que não tem aquilo que te fragilize diante das ervas. Não é uma erva que vai fazer com que você realmente fique sem uma força da espiritualidade. Tá? Lembrando mais uma vez, diferente daquele que colocou o seu ori e deu para o orixá, através do igé, que é o sangue do animal na coroa, que fecha a vibração de um orixá natural, que é uma ciência também poderosa, que a pessoa ali ela passa a ter a força de orixá na sua vida de uma maneira muito bonita também. Então, não estou falando nada contra quem faz ou quem fez ou quem está dentro desse contexto, mas estou falando que a Umbanda ela não tem esse tipo de situação. Só para passar para vocês que nós possamos aí se envolver cada vez mais de forma positiva com a espiritualidade de Umbanda. Não esqueçam de dar a sua opinião. Você pode escrever aqui, dar a sua opinião, é lógico, sempre com muito respeito, tá? Dar o seu joinha, né? Clicar no sininho, compartilhar os nossos vídeos
e se inscrever em nosso canal, porque muitos outros vídeos virão para que a gente possa falar da Umbanda tradicional, falar dessa doutrina e defender aquilo que nós somos, uma grande religião para o mundo. Saravá Umbanda! Aroiê, ventou bem forte, a mangueira nem tremeu. Ventou bem forte, a mangueira nem tremeu. Quando ouviu sua gargalhada, todo mundo estremeceu. Quando ouviu sua gargalhada, todo mundo estremeceu. Laroiê.